Em chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês, e leu no livro diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Ananias, Urias, Uquias, Maceias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serabias, Janim, Acubes, Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba. E os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus, irmãos? Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos, curve a sua fronte e falemos com o Pai. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por este momento, Pai, pela oportunidade de abrir a tua palavra. E em tua dependência nós estamos, Pai. Precisamos da luz, da graça, precisamos, ó Pai amado, para poder expor a tua palavra de maneira eficaz. Que assim o seja, Pai, e que as nossas vidas sejam edificadas. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, porque o fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, aqui é o ápice do avivamento espiritual. Muitos autores fazem uma certa fragmentação, entendendo assim, que aqui nós temos um momento de avivamento. Para mim, Neemias já vinha com seu testemunho ensinando lições espirituais muito profundas. Ele era um líder não somente de uma obra física, mas também espiritual. Suas lições foram importantíssimas para que o povo recuperasse o ânimo. Suas atitudes durante o período da construção foram didáticas para conduzir o povo à boa espiritualidade. Ele mostrou a todos a sua confiança em Deus, sua vida de oração, trabalho e muito mais. Com isso, o que parecia impossível tornou-se realidade. O muro ou os muros foram construídos em 52 dias. Esta obra não seria possível sem a bênção de Deus e tampouco sem um líder encorajador como Neemias. Para além da construção dos muros, havia um outro objetivo, havia um objetivo intrínseco,
que era justamente o objetivo da reconstrução da nação. Reconstruir os muros era mais uma fase desta reconstrução nacional, que estava no coração de Deus, e Deus usou homens, como, por exemplo, Neemias, para tal tarefa, e também o próprio Esdras. E eu fico com a opinião do grande teólogo falecido recentemente, J. Packer, que entende que antes do povo pedir para Esdras abrir o livro da lei, que está no capítulo 8, versículo 1, Neemias já havia convocado o povo para retornar para o encontro marcado no dia 1º do mês 7, entre setembro e outubro. O mês 7 fica entre setembro e outubro. Não negando, contudo, que o Espírito Santo de Deus impulsionou o povo a atender à convocação. Deus estava realmente trabalhando e produzindo um avivamento. Algumas coisas são necessárias de se frisar. Nenhum avivamento acontece como mera atitude humana. Começa em Deus. Todo momento em que Deus trabalha na história e traz um avivamento, isso não é uma iniciativa meramente humana. É uma ação primordialmente da parte do nosso Deus. E outra coisa muito importante de nós falarmos: se há avivamento, é porque pessoas já estiveram vivas espiritualmente. E elas adormeceram, elas ficaram tanto quanto fragilizadas na caminhada, elas perderam a força e o vigor espiritual, mas elas carecem de um avivamento. E esse avivamento, ele é da parte de Deus, é Deus que manda, que lança sobre a humanidade, sobre os seus filhos, o avivamento. E é importante dizer que hoje, para nós que somos cristãos, nós também podemos viver um avivamento e desejamos que Deus o envie sobre nós. E quando o avivamento vem, é importante dizer isso de forma inicial, quando o avivamento vem, algumas coisas necessariamente acontecem. A primeira delas, que eu diria para vocês, quando o avivamento vem, o povo se quebranta, o povo busca Deus e tem um interesse ainda maior por sua palavra. O povo, ele deixa de ser um povo autocentrado e começa a se preocupar também com as demais pessoas e com as necessidades alheias. É assim que acontece num avivamento. O avivamento, ele desemboca também numa atitude social. E quando nós olhamos para o texto, logo no capítulo 8, versículo 1, eu gostaria de reler e explicar aos irmãos algumas coisas importantes. Em chegando o 7º mês. O 7º mês era o mês de Tirse. O mês entre setembro e outubro, como eu falei inicialmente, é o período em que marca o início do ano civil, de grandes celebrações em Israel. E por conta disso, o Yom Kippur se dá nesse período, o dia do perdão, a festa das trombetas, das cabanas também acontecem nesse período, ou tabernáculos, tudo isso acontece nesse período. E aí, meu irmão, minha irmã, é por conta disso que eu, bem como o próprio J. Packer, nós entendemos que, anteriormente, quando os muros foram concluídos, o próprio Neemias incentivou o povo para que o povo se reunisse no primeiro dia do mês de Tirse, o 7º mês. E aí, meus irmãos, algumas coisas importantes nós precisamos, olhando para esse texto, destacar. Nós, olhando para o texto, nós percebemos que, embora Deus estivesse, melhor dizendo, despertando no coração dos israelitas o desejo de buscá-lo, é importante dizer que esse desejo ele foi correspondido. Esse povo, o povo de Deus, no Antigo Testamento, ele está atento a tudo que Deus está realizando, inicialmente pelo trabalho maravilhoso de Neemias, mas agora o povo está disposto a vir, o povo está animado, o povo se ajunta, um avivamento está acontecendo. Eles deixaram suas cidades, eles não ficaram acomodados após a construção dos muros, mas eles vieram para este momento tão importante e significativo. E diz o texto, ainda no versículo 1, chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades,
todo o povo se ajuntou como um só homem. E aqui é algo muito importante a se frisar. O povo se reúne como um só homem, o que significa dizer que o povo tinha um só coração. O povo tinha, na verdade, unidade. E é importante frisar aos irmãos que a unidade ela é sempre gerada por Deus. O homem não tem como promover a unidade. Então, é Deus quem o faz. Mas, em segundo lugar, uma tarefa que é nossa. Que tarefa é essa? É a tarefa de nós mantermos a unidade. A unidade ela é mantida. A unidade é mantida através do nosso trabalho, da nossa cooperação, da nossa capacidade de transigir, de nos entendermos com os outros, de trabalhar em conjunto, de termos objetivos comuns. Então, a unidade ela é mantida por nós, mas ela é promovida por Deus. E neste momento de avivamento, uma coisa que Deus fez e Ele faz é trazer essa unidade, que é tão importante para que o povo do Senhor vá bem, para que a igreja vá bem e para que as famílias também caminhem bem. Uma casa dividida, ela tem muita dificuldade de prosperar. E aí o texto diz que na praça, diante da porta das águas, e é sugestivo que eles tenham escolhido justamente a porta das águas. E quando nós pensamos em água na Bíblia, nós pensamos que a água, quando ela é uma água corrente, a ideia que se tem é justamente da palavra de Deus. Mas quando é uma água potável, uma água para finalidade de se beber, essa água já aponta para a ação do Espírito Santo. E aí, o povo diz algo para Esdras. E aqui o texto diz que Esdras, ele era quem? Ele era o escriba. Esdras, o escriba. E o escriba não era apenas aquele que copiava o texto. O escriba era verdadeiramente um grande mestre, um professor. Era um estudioso por excelência. Era alguém dotado de um conhecimento aprofundado. Era alguém bem preparado para a missão, para essa incumbência. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Algumas coisas importantes aqui que nós precisamos destacar. O povo estava tão ansioso que o povo pede, o povo conclama que Esdras traga o livro e que Esdras leia o livro. Então, isso é importante que se diga. E nada é tão salutar para o povo do Senhor quando nós encontramos, por um lado, um povo desejoso do conhecimento bíblico e, ao mesmo tempo, quando nós temos um líder preparado, dotado, vocacionado, que encontra prazer em ensinar a palavra de Deus. Quando essas duas coisas se casam, é excelente, é extraordinário, é maravilhoso. E é justamente o que se dá aqui. E eles pedem para que ele traga o livro, para que ele leia o livro, e algo muito importante que nós precisamos frisar ainda. O texto diz assim, o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Veja que já havia na mente do povo de Israel a consciência de que a lei, que os escritos de Moisés, eles eram, na verdade, palavra de Deus. Não era apenas um texto escrito por homens. Na verdade, nós temos aqui aquela máxima de que o texto bíblico ele é teantrópico. É Deus quem inspira homens para que homens possam escrever. Mas é, acima de tudo, a revelação do próprio Deus. Então, é um livro divino e humano. Mas eles já tinham a certeza, a convicção de que era um livro inspirado por Deus, um livro que deveria ser obedecido. E é maravilhoso quando nós olhamos para a Bíblia e percebemos a beleza, a grandeza de tudo aquilo que está inserido no texto sagrado. Que coisa maravilhosa. E aí, meus irmãos, no versículo de número 2, o texto vai nos dizer assim, Esdras, o sacerdote, então vimos que ele era escriba e também sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia
do 7º mês. Algumas coisas a se destacar aqui. Ele traz a Bíblia perante o povo. Todos aqueles que tinham capacidade de compreender, de entender o texto, eles estavam ali presentes para essa convocação. Era o primeiro dia do mês. Era o começo de um novo ano, de um novo tempo. E o começo de um novo tempo na história de Israel. E esse novo tempo, ele agora tem a sua força máxima no momento em que a palavra do próprio Deus ela é exposta. Então, a Torá estava diante do povo. E é importante dizer também que o povo de Israel, eles, por estarem durante tanto tempo em Babilônia, eles não conheciam o conteúdo bíblico. Eles não conheciam a língua de Israel. Eles não conheciam o hebraico. Eles falavam, sim, o aramaico, que é um dialeto do hebraico. Então, eles falavam o aramaico. Não entendiam o que estaria sendo lendo, se não houvesse quem explicasse. Então, havia uma necessidade de explicação. E é interessante dizer, neste momento, que Deus ainda hoje levanta homens e mulheres, pessoas dotadas de capacidade, de dom, de vocação, para explicar a palavra, para ensinar a palavra àqueles que precisam ter esse contato, ouvir a palavra e se enriquecer com a palavra do nosso próprio Deus. Então, é maravilhoso quando nós entendemos isso e percebemos essa necessidade, essa autoridade da palavra de Deus. Eu queria destacar aqui mais um ponto interessante também, sobre o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel, que é o texto que diz: eu quero usar as palavras de um grande teólogo já falecido, chamado James Montgomery Boyce. Ele disse o seguinte: isso demonstra que a lei já era reconhecida. É o que eu falei, mas eu gostaria de ler exatamente o que ele disse. Entre as pessoas, ela já era investida de completa autoridade divina. Não era apenas um livro humano. Proveio de Deus e deveria ser assim reverenciada. Esse ponto ele é importante porque, meus irmãos, porque nós vemos que em nossos dias a palavra de Deus ela não é tão reverenciada como deveria. Muitas pessoas não têm um apreço pela palavra. Muitas igrejas conseguem estar abarrotadas sem haver estudo bíblico e sem pregação. Não me peçam para citar nomes de igrejas e denominações que façam isso, porque existem diversas que fazem isso. Então, eu não gostaria de expressar aqui o nome de cada uma delas. Mas é impressionante como igrejas assim são capazes de crescer, se desenvolver, mesmo sem a pregação da palavra. Mas aqui, o avivamento que está acontecendo, ele se dá justamente porque a palavra de Deus ela estava sendo exposta. E aí, quando nós olhamos para o texto que nós vimos no versículo de número 2, vemos que era um tempo novo, um tempo de crescimento, de despertamento espiritual, e que o povo estava disposto a vivenciar, porque Deus estava trabalhando no coração de cada um. É como o nosso tempo, é como o próprio século XXI, os dias que nós estamos vivendo. Eu acredito piamente que Deus está levantando o povo, trabalhando no coração de muita gente, através da exposição bíblica. Um novo gozo, um gosto, um prazer de ler a Bíblia e compreender os ensinos das Escrituras Sagradas. E quando nós chegamos nesses versículos seguintes, nós vamos ler da seguinte forma. Primeiro versículo 2 ainda, repare a ênfase no entender. Entender é importante. Versículo 2, e eram capazes de entender o que ouviam. E no versículo 3, nós vamos ver outra vez. E leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Outra coisa a se destacar aqui, não foi apenas um pequeno período de pregação. A pregação durou aproximadamente 6 horas. Não foi um pequeno período, foi um grande período. Eu me recordo de um querido irmão que foi visitar uma igreja, querendo encontrar uma igreja evangélica para ficar, e ele foi a uma igreja e quando
assistiu ao culto, ele verificou que havia aproximadamente 1 hora ou mais de louvor. E a pregação durou apenas 15 minutos. Era como se o pregador não tivesse a convicção nem a certeza de que a sua mensagem era importante e relevante, porque não era exatamente a sua mensagem, mas era a mensagem do próprio Deus. E ele pregava como que pedindo desculpa, porque o tempo não poderia ceder muito, senão as pessoas poderiam ficar chateadas ou ir embora. Então, meus irmãos, o período que a gente vive é bem diferente do que estava acontecendo aqui. O povo estava ávido de ouvir a palavra e o povo fica durante 6 horas ouvindo a palavra. E o texto vai nos dizer, mais uma vez, e leu no livro, diante da fronteira, a porta das águas, desde a alva ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, mais uma vez, a importância de entender o texto. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. O serviço religioso durou aproximadamente 6 horas e o povo estava atento, querendo ouvir, querendo aprender. Por quê? Havia sede da palavra. O povo não se distraía, o povo não dispersava, porque estava vivendo de verdade um grande e profundo arrependimento. Eu queria pedir para que fechasse o microfone dos irmãos, porque tem alguma interferência ocorrendo. Por gentileza, Esdras. E aí, meus irmãos, quando nós chegamos no verso de número 4, o texto vai dizer assim, Esdras, o escriba. E quando eu falei agora com Esdras, eu falei com Esdras, meu filho, e não o Esdras do texto aqui. Esdras, obviamente, Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para este fim. Observe uma coisa muito importante. Veja como tudo fora planejado antecipadamente. Havia um púlpito de madeira, ou seja, não somente o objeto onde você coloca algum livro para apoiá-lo, até porque ali eram rolos, mas o texto está querendo dizer é que havia um espaço enorme que fora construído para que as pessoas ficassem ali ao lado de Esdras. Alguns citam 13 pessoas, conforme o texto bíblico. Elas estavam ali ao lado de Esdras, porque, de fato, um espaço havia sido construído para que eles pudessem estar. É o que o texto nos fala. Havia um púlpito de madeira que fora feito para aquela finalidade. E estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azul, Asbadana, Zacarias e Mesulam. É interessante notar que Esdras aparece no livro aqui. Mas Esdras já estava lá em Jerusalém há 14 anos, pregando e trabalhando. Tudo o que estava acontecendo cumpria um plano e um projeto de Deus. Deus, tudo que ele tenciona fazer, ele executa. Ele é o alfa e ele é o ômega. E é através da sua palavra que ele desperta homens e mulheres para trabalharem, para construírem um tempo novo, um tempo diferente. Então, tudo isso é importante que nós falemos. E aí, meus amados irmãos, além de Esdras, também os levitas, conforme 2ª Crônica, depois você pode olhar lá no capítulo 17, versículos 7 a 9, eles estavam também ali com Esdras naquele momento, naquele lugar. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Que coisa linda! Essa postura de se pôr em pé é uma postura de reverência, quando a palavra de Deus ela é aberta. Nós sabemos que, culturalmente, as coisas podem mudar, a compreensão pode mudar, mas o que é importante para nós é o princípio que subjaz ao que está escrito no texto, ao comportamento que foi adotado ali. É importante que haja reverência quando nós ouvimos a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos parar, atentar, querer compreender a palavra com muita atenção, e é justamente o que estava acontecendo naquele lugar. Hoje, infelizmente,
Muitas igrejas desprezam o conteúdo bíblico. A Bíblia é apenas citada naquilo que é interessante. Não há exposição das Escrituras Sagradas. Elas não estão preocupadas com que o povo entenda, porque uma vez que o povo entende o texto, o povo se torna questionador, o povo começa a perguntar, a entender as coisas e não vai aceitar qualquer tipo de ensino desprovido de amparo bíblico. E, meus irmãos amados e queridos, um avivamento estava acontecendo. Aquele objetivo que Neemias possuía, ele está tendo sequência, a reconstrução da nação. E agora, através de um grande avivamento, onde o povo se volta para a palavra. O povo volta à palavra. Então, o grande desejo nosso, como pastores, é que o povo se volte para a palavra. Que o povo sinta essa vontade, essa paixão, esse desejo de compreender mais o texto sagrado. Porque é justamente no texto sagrado que nós encontramos orientação para a nossa vida. E todo aquele que nasceu de novo deseja conformar a sua vida aos preceitos de Deus. E quando chegamos aqui, exatamente no verso 6, o texto diz: então bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém. Interessante dizer aqui no verso de número 6, que Esdras exalta o Senhor. Nas sinagogas, geralmente o que acontece é que há sempre uma bênção, há sempre alguma palavra de exaltação antes da própria leitura. Então, o contexto aqui é esse. Mas nós verificamos que, como uma prece, o povo responde amém e amém, como numa concordância sobre aquilo que estava sendo falado, sobre a bênção proferida e sobre o texto que agora seria lido. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E aqui eu queria destacar algo muito importante. Houve um tempo em que havia uma grande discussão, né, na igreja, principalmente igrejas históricas, se pode levantar a mão, se não pode levantar a mão, se pode bater palma, se não pode bater palma. O que é importante aqui no texto é que nós vemos uma postura que anuncia, diria até mais, que denuncia algo positivo que havia no coração daquelas pessoas. Um quebrantamento e reverência. Então, o que vale aqui para mim e para você é o princípio. Não é se vai levantar a mão, se não vai levantar a mão. Isso aí depende de cada comunidade religiosa, do tipo de adoração, talvez também do tipo de linha que a pessoa segue, os costumes de uma certa comunidade ou de uma certa localidade. Mas o que não pode deixar de existir é quebrantamento e reverência diante de Deus quando nós ouvimos a sua palavra. E quando chega no verso número 7, vários nomes são anunciados aqui. A gente tem até dificuldade de ler esses nomes todos. Às vezes a língua atrapalha. Então, diz assim o versículo de número 7, e Jesua, Bani, Serebias, Janim, Acube, Sebatai, Odias, Macés, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Duas coisas importantes. Esdras pregava a palavra, mas havia também levitas que estavam sendo responsáveis por traduzir, para ensinar a palavra, para que eles pudessem entender, porque Esdras lia em hebraico e os levitas explicavam o texto em aramaico, porque era a língua que eles falavam naquele momento. Senão o povo não entenderia. E davam explicações, faziam explanações para que aquele texto pudesse ser, de fato, bem aplicado à vida e ao coração daquelas pessoas. Tudo muito organizado. Possivelmente, alguns entendem que Esdras parava um pouco, lia um trecho e parava para que o texto pudesse ser explicado. E lia mais um texto e assim de novo, mais um trecho e assim de novo. E assim acontecia. E aquilo durante 6 horas. Mas o texto fala para nós que o povo estava no seu lugar. O povo não arredava o pé. O povo queria ouvir. Deus estava enchendo o coração daquelas pessoas. E quando eu vejo um texto como esse, eu fico lembrando de quando nós começamos na caminhada.
eu e você. O que nós ouvimos da palavra de Deus era tão maravilhoso para nós, era tão especial, a gente se encantava com as coisas mais simples, mais singelas da Bíblia. A gente é mesmo, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Era assim que a gente se encantava com a palavra de Deus. E isso precisa retornar ao nosso coração. Esse desejo de aprender mais, de se encantar com essa palavra, de verificar que esse texto que foi composto, né, o texto bíblico, aproximadamente 1500 a 1600 anos, ele está todo conectado. Um texto que foi lido foi escrito, melhor dizendo, por 40 autores diferentes, em épocas diferentes, advindos de um cenário intelectual diferente, mas ainda assim um texto que se harmoniza perfeitamente. Isso não é obra meramente humana, isso é obra divina. E é esse texto que fala ao nosso coração e que mexe com a nossa alma, que traz esperança diante da vida. E aí, meus irmãos, versículo de número 8. Leram no livro da lei de Deus claramente. E aqui eu gostei, que está realmente entre vírgulas, claramente. Leram no livro, na lei de Deus, claramente. A leitura precisa ser clara. A leitura precisa ser, de fato, inteligível e dando explicações e, novamente, de maneira que entendessem o que se lia. Nós não podemos fazer como alguns pastores fazem, que leem um versículo bíblico e abandonam o texto que leram e começam a falar de diversas coisas que não têm nenhuma conexão com a palavra. Isso nós não podemos fazer jamais. Nós precisamos manter a nossa tradição de pregar expositivamente, de levar ao povo o conteúdo de Deus bem explicado e explanado. É isso que o povo precisa ouvir. Ainda que haja resistência, ainda que muitos não estejam afeitos neste período, mas nós precisamos, nos dias que estamos vivendo, mais do que nunca, pregar o verdadeiro evangelho. O texto é central e precisa ser bem explicado. Quando há uma pregação verdadeira, nós encontramos um binômio. Nós encontramos, por um lado, o querigma, e nós encontramos, por outro lado, o didaquê, a didática. Então, as duas coisas precisam ser conjugadas. A proclamação do evangelho, mas, ao mesmo tempo, o ensino claro. Nós precisamos, depois de explicar o texto, aplicar o texto. Ainda que isso aconteça concomitantemente com a exposição, mas é necessário que haja também essa aplicação da palavra, para que o povo possa compreender e tomar uma decisão importante que Deus está requerendo a partir do texto que foi lido. E então, meus irmãos, os levitas, eles esmiuçavam o texto para que o povo comum pudesse entender. E é isso que precisa acontecer na igreja e nas igrejas. E aí eu quero me voltar ao texto que está em Esdras, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Era esse o propósito, o chamamento de Esdras. E ele o faz com muita excelência, com muita dedicação, com muito amor. É maravilhoso ver um personagem como Esdras. E eu digo para os irmãos aqui que quando eu coloquei o nome de Esdras no meu filho, foi numa segunda leitura, quando realmente eu pude estudar mais a fundo e compreender a importância e a relevância de Esdras para a história de Israel. Esdras era um mestre, um professor, era um escriba, era um sacerdote. Ele foi aquele que, segundo a tradição conta, a tradição judaica, possivelmente foi ele o autor do Salmo 119, um salmo que tem 176 versículos, uma verdadeira ode à palavra de Deus. Esdras foi aquele também que criou as sinagogas, ainda em Babilônia, quando percebeu que o povo estava esmorecendo na fé, porque estava distante do templo central. Esdras teve uma relevância incrível. Alguém disse, inclusive, que se Deus não tivesse entregue, confiado
a lei a Moisés, não haveria pessoa mais significativa do que Esdras para receber tal presente para ser comunicado à nação como um todo. Então, meus irmãos, Esdras foi um personagem maravilhoso. E aí, eu quero ler para vocês rapidamente o doutor Donald Campbell. Vou falar de novo porque inglês não é meu forte. Doutor Donald Campbell. Ele escreveu o seguinte: Esdras e os levitas formam os primeiros de uma extensa linhagem de pregadores que explicam a Bíblia. Esse método tem sido abençoado por Deus ao longo dos séculos e continua a ser um instrumento eficaz para levar os cristãos à maturidade espiritual. Pregações textuais e temáticas podem, com frequência, ser inspiradoras e úteis, porém seus benefícios espirituais não se comparam aos resultados alcançados por ministérios semelhantes ao de Esdras. Abençoados são os cristãos que têm o privilégio de ouvir pregações expositivas sobre a Bíblia. E aí, quando nós lemos o versículo de número 9, o texto vai nos dizer assim: Neemias era o governador e Esdras, sacerdote e escriba. Os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Aqui algumas coisas são importantes de nós mencionarmos. A primeira delas, nós vemos mais uma vez Neemias e Esdras. Vemos também sacerdote e escriba, que Esdras era sacerdote e escriba. Vemos também levitas, que ensinavam o povo. Nós vemos aqui que a liderança estava em conjunto. Nós vemos aqui que aquele que era o governador, um homem que tinha uma espiritualidade integral, como eu digo, mas ele estava ali próximo a Esdras. E os levitas também. E havia um interesse que a nação crescesse bem, que houvesse ética, que houvesse seriedade. E é interessante dizer que, por vezes, se exige do pastor, do presbítero, santidade. Mas nós precisamos chegar a um tempo, mesmo vivendo num mundo secular como o nosso, em que se exija também das autoridades um comportamento ético, moral, uma conduta ilibada, mas que seja requerido mesmo, que isso não seja apenas uma pressuposição nossa, mas seja algo evidenciado na conduta e na prática de cada um deles. E aí, meu irmão, minha irmã, uma coisa importante de dizer aqui: o povo chora. O povo chora por vários motivos. E aqui os estudiosos, os teólogos vão se dividir, alguns vão para uma linha, outros vão por outra linha. Mas eu diria para você alguma coisa muito importante aqui. Quando eu olho para esse verso 9, eu vejo que o povo chorava. Em primeiro lugar, porque o povo, em primeiro lugar, ouviu a palavra de Deus e pôde compreendê-la. E uma vez podendo compreender a palavra, o povo tomou consciência de quantos erros estava cometendo por não conhecer e por estar distanciado, o povo distanciado da palavra. E o povo sente uma tristeza segundo Deus, que é aquela tristeza que te leva a chorar, mas a continuar devotado a Deus, confiando em Deus. E aí o texto fala: pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. E a gente tem que se perguntar, e eu me pergunto quando eu faço uma exposição como esta: você tem chorado diante de Deus? Você, ao ler o texto bíblico, você se emociona ainda? Você sente o coração compungido? Você é tocado? Você sente no coração um despertar espiritual, uma necessidade de reformar a sua vida, de ser mais santo, de ser mais correto? E aí, meus irmãos, quando chega no verso 10, disse-lhe mais: ide comer carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais,
porque a alegria do Senhor é a vossa força. E por que ele fala que a alegria do Senhor é a vossa força? Dentro de um contexto em que o povo está profundamente sensibilizado. Ele não se vale do emocionalismo, do sentimento, da dor, do sofrimento, das lágrimas, para fazer com que o povo entre numa catarse. Não, de maneira alguma. O texto fala que a alegria do Senhor é a vossa força. Ele está dizendo que, mesmo quando nós somos confrontados pela palavra e choramos e nos quebrantamos, ainda assim, nós na palavra encontramos esperança, encontramos graça, encontramos um Deus que nos buscou, que nos trouxe ao arrependimento, um Deus que nos ama, apesar das nossas faltas e fracassos e falhas cometidas. Meus irmãos, era dia de alegria, era dia de alegria, mas o povo chorava por estar compreendendo o que Deus desejava de suas vidas. Ouvir a voz de Deus como palavra de Deus move o coração. Quando a gente ouve a palavra e entende realmente que é Deus falando comigo, não um homem pecador, não uma pessoa, um vaso cheio de falhas e imperfeições, mas é o próprio Deus falando através daquela pessoa. Aí nós nos humilhamos, nos quebrantamos, e Deus faz uma grande obra na nossa vida. Era um período para se lembrar a libertação do Egito, que o povo morou também em cabanas, que o povo peregrinou no deserto. Tudo isso era para ser lembrado. Os grandes feitos de Deus na história de Israel, tudo isso precisaria ser lembrado. O avivamento espiritual sempre nos conduz ao cuidado com os mais carentes. Esse momento era um momento de ação de graças. E se era um momento assim, era um momento também de atender aos mais carentes. Traz pesar ao nosso coração aqueles que sofrem. Aqueles que sofrem. Nós podemos estar vivendo um tempo bom na nossa vida, nós podemos estar com as nossas necessidades supridas, com uma boa saúde, mas sempre que nós somos tocados por Deus e vemos pessoas ao nosso lado sofrendo, nós não podemos ficar com os braços cruzados. Nós não podemos ficar parados. A gente faz coisas efetivas. Além de sentir no coração, além de orar, além de rogar a Deus pelas pessoas, nós sentimos a dor do outro. E o povo de Israel, nas suas celebrações, nas suas festividades, que eram alegres, o povo sempre era conduzido a pensar naquele que sofria, naquele que tinha alguma necessidade. E, obviamente, é uma atitude de amor. E uma das virtudes do Espírito Santo é evidenciada por aquelas pessoas que agem amorosamente, solidariamente com aqueles que sofrem. Quem está cheio do Espírito Santo, como eles estavam ali, tendo uma... meus irmãos, não tem como não se preocupar com aquele que padece. E quando chega no versículo de número 11, os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Não fiquem tristes. É tempo de alegria. E aí uma frase que me chamou muita atenção quando eu estava estudando, preparando esse texto, um pensamento de um teólogo que eu gosto muito, chamado Warren Wiersbe. Ele escreveu o seguinte: é tão errado chorar quando Deus nos perdoou, quanto é errado se regozijar quando o pecado nos derrotou. Mais uma vez, eu acho que houve alguma interferência aí. É tão errado chorar quando Deus nos perdoou, quanto é errado se regozijar quando o pecado nos derrotou. Então, aqui nós estamos vendo que o povo estava contristado, mas o povo estava compreendendo a palavra de Deus e o que Deus estava realizando. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. O povo obedece e vai comer e beber e levar porções a quem não tem nada. Era uma festa de ação de graças. Eles estavam chorando e agora se alegram e entenderam a palavra de Deus.
Não foi assim conosco, não foi assim contigo, nem comigo? Foi. A menor informação já nos encantava. As descobertas das verdades bíblicas nos emocionavam. Eu lembro quando eu descobri, por exemplo, o Salmo 126. Meus irmãos, quando eu vi que Deus faz coisas tão lindas como o Salmo 126 nos diz, eu fiquei encantado. Depois, quando eu li João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus irmãos, eu dei glória a Deus. Eu fiquei emocionado, eu fiquei encantado com essa palavra. Quando eu li também em João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando eu li também a Bíblia Sagrada, naqueles primeiros dias de conversão, quando eu li, por exemplo, 1 de João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando eu li Mateus 28, 20, na sua parte final, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O meu coração se encantou. Eu chorei e ri ao mesmo tempo em alguns momentos. Eu, ao mesmo tempo, sentia tristeza por ter vivido tanto tempo longe do Evangelho, da Bíblia Sagrada. Ao mesmo tempo, eu me alegrava, porque eu fui encontrado por Cristo em tempo de ter uma vida nova, de começar de novo, de reconstruir a minha história. E aqui nesse texto eu vejo que o propósito desse homem chamado Neemias, como também de Esdras, era um propósito da reconstrução nacional, de uma reconstrução integral da nação. A nação precisava de uma reconstrução que passasse por Deus. Que a vida das pessoas, dos cidadãos, fosse uma vida realmente afetada pela palavra, guiada pela palavra, ensinada pela palavra. E quando eu olho para nós hoje, o nosso grande desejo é que Deus traga, sim, um avivamento. Mas isso é com Ele. Mas que Ele traga o avivamento. E nesse avivamento que a gente possa nos voltar para a palavra de Deus com muito afinco, com muito amor, com muita vibração, para entender mais dessa palavra. E assim experimentar a mesma experiência que esses homens vivenciaram no capítulo 8 de Neemias. Meus irmãos amados, muitas coisas nós poderíamos dizer aqui para finalizar. Primeiramente, nós poderíamos dizer que o avivamento, ele provém de Deus, primeiramente. Depois, o povo que é tocado por Deus corresponde. Nós vemos que quando há um avivamento, há unidade entre o povo. E que essa unidade ela é promovida por Deus, mas ela é mantida por nós. É um exercício meu e também seu. Nós precisamos trabalhar por essa unidade. Precisamos depor as armas e trabalhar na construção de um tempo muito diferente. Tudo isso nós precisamos fazer. Deus levanta homens e mulheres para servir, como colocou no coração de Esdras, se dedicar completamente à palavra. Deus levanta homens e mulheres ávidos por conhecer a sua palavra. E como é maravilhoso quando o povo deseja a palavra e quando nós temos também líderes preparados para ensinar a palavra do Senhor. Quando há um desejo de conhecer, de aprender, de vivenciar essa palavra.